Enquanto aguardamos então o início da nossa reflexão pela Casa de Caridade Maria Frank, daqui a pouquinho às 9 horas, vamos ouvir essa música belíssima, a canção que a gente fez, Projeto Carrossel. Estão todos ouvindo bem, meus amigos? O vídeo, o som, tudo bem? Bom dia, Júnior, bom dia, Lídia. Saudade de todos vocês, meus queridos. Faltando um minutinho para as 9 horas. Vamos ouvindo essa música linda, né? Todos nos ouvindo bem? Alguém pode me dar um retorno? Só para me avisar. Som bom, vídeo também razoável, né? Até hoje encorajo você com os pensamentos, há uma voz que te chama, de nada te deter. Bom, meus amigos, então chegamos aí ao nosso horário. Com muita alegria e muita gratidão a Deus, estamos iniciando mais uma reflexão pela nossa querida Casa de Caridade Maria Frank. É com muita alegria, né, e satisfação que vamos aqui nos reencontramos nesse ambiente virtual. Saudade de abraçar a todos vocês, Washington, Júnior, Lídia. E nós estamos aqui no horário da reunião pública da Casa de Caridade Maria Frank, às quartas-feiras, né, às 20 horas, e domingo às 9 horas da manhã, para refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho do amado Mestre, à luz da doutrina de Espírita. E agradecemos a todos, em nome da Casa de Caridade Maria Frank, pela companhia, pela acolhida. Possamos, nesses minutos em que estivermos aqui juntos, elevarmos os nossos pensamentos, colocar-nos em sintonia com o Mestre Jesus, para que possamos ser intensamente beneficiados com tudo que os nossos amigos nos prepararam de apoio e de amparo para o dia de hoje. Bom, meus amigos, nós vamos então, como de costume, né, a uma leitura inicial. A leitura inicial de hoje é do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E ele vem a nos dizer, então, na mensagem número 22, Lágrimas, comentando o capítulo 5º, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa, então, com a passagem evangélica: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para ele. Pessoal, todos me ouvindo bem? O motivo pode ser, né? Acho que está todo mundo ouvindo bem, né? Essa leitura, então, do Espírito do Hamed, ele vem a nos dizer assim. Deixa eu achar aqui, que ele fugiu aqui agora. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico.
em realidade, representam os excessos de energia que necessitamos extravasar. Nem sempre as mesmas fontes determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Lágrimas nascidas do amor materno são vistas quase que corriqueiramente nos olhos das mães apaixonadas pelos filhos. Lágrimas de alegria marejam nos olhos dos enamorados pelas emoções com que traçam planos de felicidade no amor. Lágrimas geradas pela dor de que vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais na vida eterna. Lágrimas de amigos que apertam mãos nas realizações e uniões prósperas são sempre nascentes puras de emotividade sadia, oriundas do coração. Há, porém, lágrimas criadas pelos centros do desequilíbrio, que mais se assemelham a gotas de fel, pois quando jorram congestionam os olhos, tornando-os de aspecto agressivo entre as energias danosas que embrutecem a vida. Lágrimas de inveja e revolta brotam nos olhares dos orgulhosos e despeitados, quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas e exaltando as realizações ditosas que se propuseram edificar. Lágrimas de angústia e desconforto que umedecem as pálpebras dos inconformados e rebeldes, os quais, por não respeitarem a si mesmos e aos outros, sofrem como consequência todos os tipos de desencontros nos caminhos onde transitam desesperados. Lágrimas de pavor e devassidão, em uma análise mais profunda, são tóxicos, destilados pela fisionomia dos corruptos, que lesam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada do ouro e do poder. Lágrimas dissimuladas gotejam da face dos hipócritas e sedutores, os quais, por fraudarem emoções, acreditam sair ileso perante as leis naturais da vida. Conta-se que lágrimas espessas rolaram dos olhos dos ladrões crucificados entre o Senhor Jesus no Gólgota. As gotas de lágrima do mau ladrão fecundaram, no terreno dos sentimentos, as raízes da reflexão e do discernimento, que permitiram entender o porquê dos corações rígidos e inflexíveis. A humanidade aprendeu que há hora de plantar e tempo de ceifar, e que nem todos estão ainda aptos a compreender a essência espiritual, nascendo, portanto, dessa percepção o perdão incondicional. Mas dos olhos do bom ladrão deslizaram as lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo abundantemente e fazendo germinar as sementes poderosas que permitem às consciências em culpa usar sempre o amor incondicional para si mesmas e para os outros como forma de restaurar sua vida para melhor. Isso fez com que os seres humanos se aproximassem cada vez mais do patamar de reparação e do enorme poder de transformação que existem neles mesmos, reformulando e reorganizando gradativamente suas vidas. Estabeleceu-se assim, na Terra, o arrependimento, sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas e que serve para a renovação de conceitos e de atitudes. No teu mergulho interior, pondera tuas lágrimas, analisa suas lágrimas e certifica-te dos sentimentos que lhes deram origem, que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoção e que esse líquido cristalino que escorre sobre tuas faces te levem ao encontro da paz interior entre alicerces de uma vida plena. Então, meus amigos, animados por essa belíssima mensagem, do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, nós vamos aqui à nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, sobre as bênçãos e a permissão de nosso Pai Todo-Poderoso,
estamos aqui reunidos em torno do seu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Permita-nos sentir a tua presença, amado Mestre, junto de nós, através dessa espiritualidade amiga e benfeitora da Casa de Caridade Maria Frank, que sempre nos acolhe, nos abraça e nos recebe com tanto carinho e com tanta benevolência. Fortaleça esses trabalhadores espirituais que se dispõem ao nosso auxílio nesta caminhada terrena. Auxiliem também a todos os nossos irmãos caridosos que sempre estão dispostos a nos auxiliar, a nos abraçar e a nos fortalecer diante das quedas e dos erros cometidos. Fique conosco, Mestre amado, que assim seja. Bom, meus amigos, a nossa reflexão de hoje tem como tema consolar e ser consolado. Nós vamos partir aí da passagem que está em Mateus 5,4, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Quando o Mestre nos fala no consolo, qual o significado dessa palavra? Como que ele estaria empregando esse termo consolação, consolo, o ato de consolar? Porque Kardec também vem a nos falar da consolação lá no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas sabemos que o codificador ele era dotado de uma lucidez filosófica acima da média. Então, quando ele fala, se referindo à palavra consolar do Mestre Jesus, qual seria o significado que Jesus quis nos dizer, o que nos diz a doutrina espírita? E é importante diferenciar, nós vamos ver depois por quê. Mas, quando a gente fala em consolar, a primeira imagem que vem à nossa mente é aquela situação em que a gente vai abraçar alguém, vai consolar no sentido de dar um abraço, de dar um carinho, de dar um apoio, É a primeira imagem que vem à nossa mente, É o sentido popular, o sentido comum da palavra consolar, aquela atitude carinhosa, aquele abraço, aquele sorriso, aquela visita, numa família que está em luto, numa pessoa que está enferma. Esse é o consolo que vem logo à nossa mente. Mas na maioria das vezes, esse consolo, essa atitude consoladora que parte de cada um de nós, ela possui uma eficácia momentânea, Na maioria das vezes. Enquanto estamos ali na presença daqueles entes amigos que estão sofrendo, que estão entristecidos, a nossa presença os conforta, os consola. Mas nós precisamos retornar às nossas vidas. Todos têm seus afazeres, seus trabalhos, suas famílias, precisam ir para suas casas para dormir, para descansarem. E quando a gente então se afasta um pouco, ainda que momentaneamente, daquele que está precisando desse conforto amigo, ele volta a entrar no sofrimento, na tristeza. Então a gente percebe que, às vezes, esse consolo nosso, ele tem uma eficácia momentânea, incompleta, É enxugar a lágrima, é chorar junto. É como se fosse aquela medicação que não combate a causa do sofrimento, mas que alivia a dor momentaneamente, E, no sentido filosófico, a palavra consolo teria um outro significado. No sentido filosófico, nós compreendemos o consolo, como nos diz aí a doutrina espírita, como uma obtenção de um conhecimento que nos possibilite entender, compreender melhor as coisas, a razão dos nossos sofrimentos, as causas das nossas aflições, das adversidades que nos causam tanta angústia, tanta tristeza. E aí, quando nós obtemos esse conhecimento, quando nós compreendemos melhor as razões daquilo que nos entristece, daquela dor, de tudo que ocorreu à nossa volta, nós começamos a ter um sentimento que nos fortalece, que nos amplia a visão das coisas, que nos faz enxergar que não estamos sozinhos em todo esse universo, que mesmo estando
sozinhos, fisicamente falando, sem a presença de outras pessoas, nós temos um conhecimento que nos diz que somos todos amparados, que somos todos filhos de Deus, que temos trabalhadores espirituais, amigos, benfeitores, espírito protetor ou anjo guardião ao nosso lado, nos confortando, nos orientando. Então, nesse sentido filosófico da palavra, né, consolar, ela traduz-se numa obtenção de conhecimento que fortalece, que renova a esperança de dias melhores, que nos dá a certeza de um futuro melhor, de que tudo vai ficar bem. E isso nos traz o bom ânimo recomendado pelo Mestre, para que possamos então ter a serenidade para passar adiante dessas situações tão difíceis que se apresentam para cada um de nós. Não sei se todos leram o livro, né? O livro A Cabana, que se transformou num filme, né? A Cabana, o autor William Young, se eu não me engano, né? Esse livro A Cabana, lançado em 2007, é muito interessante. Quem não assistiu o filme ou não leu o livro, que leia. Ele mostra uma família, né, de cristãos, de uma denominação religiosa que eu não consegui identificar ali no filme, e não me lembro, mas eles frequentavam a igreja semanalmente, participavam dos cultos, né, semanalmente. A família unida comparecia à igreja, orava, acreditavam num Deus de amor, de infinito amor, mas uma tragédia se abate sobre aquela família, né? A perda de um ente querido, da criancinha, de uma das filhas. E naquele instante, o casal, né, a esposa e o marido, temente a Deus, tem atitudes diferentes. A esposa, ela confia tanto num Deus de infinito amor e misericórdia que ela se entrega ao amor dele, à confiança de Deus, e ela consegue tocar a sua vida adiante. Já o marido dela, o Mac Phillips, né, o protagonista do filme, ele entra numa profunda depressão. Ele se sente culpado, ele não consegue entender a razão de sua filhinha tão pequenininha ter desencarnado. E ele entra numa tristeza, numa revolta com Deus, numa revolta com todos que estão à sua volta. Revolta-se com a igreja, revolta-se com os líderes religiosos. E a vida dele, então, entra numa angústia profunda da qual ele não consegue sair. E aí o filme se desenrola, né? E ele chega a essa cabana por N razões. E justamente na cabana, onde, ao que tudo indica, a filhinha dele foi assassinada. E ele entra numa crise ali de raiva, de choro profundo, e ele passa por uma experiência naquela cabana que transcende as questões materiais. E ali ele começa, nessa experiência vivenciada na cabana, ele entra em contato, né, com 3 seres, né, que se apresentam. E ele então começa a compreender melhor a vida, as aflições, as situações, esses desencarnes precoces ou desencarnes dos nossos filhos, né, que contrariam um pouco na nossa visão material, né, na nossa visão materialista, né. Sepultar um filho é tão dolorido, é tão triste, né? A gente acredita que a ordem natural das coisas são os filhos enterrarem os pais, né, de acordo com a velhice, com a idade, né? E ele então passa por essa transformação na cabana e ele adquire um novo conhecimento acerca da visão das coisas. E ele então volta a viver em paz, a ser feliz. Agora ele compreende melhor aquele Deus que até então ele estava se revoltando, né? Então a gente percebe aí nesse instante que ele se consola no sentido filosófico, né, da palavra, o consolo verdadeiro. Porque durante a angústia e a tristeza dele, a esposa está junto ao lado dele, consolando, os amigos tentam consolar, animar, mas nada consegue fazer com que ele saia daquela tristeza. Só quando ele então caminha por conta própria, em busca de um conhecimento que lhe é transmitido lá na cabana, e ele então começa a compreender melhor a situação. Então a gente percebe, né, que essa distinção é importante demais. Por quê? Porque aqueles que gostam de consolar, de levar um apoio, de estar junto nos momentos difíceis dos companheiros, tendo essa compreensão das coisas,
eles vão entender, primeiro, que a gente sempre faz o máximo que está ao nosso alcance para que a pessoa volte a ter a alegria de viver, para que a pessoa volte a ser feliz. Mas também temos que compreender que a pessoa tem que desejar sair daquela situação, como no filme A Cabana, né? Quando ele foi atrás da experiência que lhe trouxe o conhecimento. Porque é esse conhecimento que vai trazer o consolo verdadeiro para essa pessoa. A nossa atitude de abraçar, de enxugar lágrimas, de chorar junto é muito importante, com certeza, né? Mas é muito importante também traduzir em sentimentos, palavras, experiências, atitudes, esse conhecimento que conforta, que consola, porque explica as razões pelas quais estaremos passando por tanta aflição. E é justamente esse consolo verdadeiro que Jesus vem a nos trazer, quando nos fala: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque a dor, meus amigos, foi sagrada no Jardim das Oliveiras. É bem verdade, né? Que a gente sabe que a dor tem a sua verdadeira função de nos encaminharmos adiante. Por isso que é importante esse conhecimento. E ao longo da vida do ser humano, ao longo da nossa caminhada evolutiva na Terra, Deus sempre nos envia emissários de amor, nos revelando conhecimentos, leis, ensinamentos que devemos seguir, que devemos orientar para a nossa aceitação, serenidade e elevação. O Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, no livro A Coragem da Fé, na psicografia de Carlos Bacelli, ele nos fala o seguinte: o eco do passado distante nas lutas nos alcançam no presente. É o filho rebelde, o cônjuge difícil, as privações materiais, etc, etc, etc. Então ele vem já a nos falar, né? Isso é o eco das nossas lutas distantes, vindo a nos encontrar no presente. Passamos às vezes por situações difíceis que são, na verdade, resultados dos nossos atos, né? Quando não nessa vida, em vidas anteriores. E aí, com essa fala do Dr. Bezerra, a gente começa a compreender que os problemas existem em razão das nossas próprias atitudes, da nossa imperfeição evolutiva. Estamos passando por uma situação da qual precisamos extrair um aprendizado, né? Então, nós ainda, influenciados pela matéria, alimentando o orgulho e o egoísmo, ainda estamos muito a sofrer. Mas o bom disso tudo é que só depende de nós buscar esse conhecimento, transformar os nossos hábitos, se esforçar para domar as más inclinações, né? E se nós já estamos aqui todos reunidos nesse ambiente de amor, nesse ambiente de serenidade, é porque nós já estamos, na verdade, nessa recepção, digamos assim, da nossa unidade de pronto atendimento, né, espiritual, a nossa UPA espiritual. Nós já estamos aqui nesse momento em que estamos começando a buscar esse tratamento. Por isso que estamos, a essa hora da manhã, buscando um pouco desse conhecimento, né? Lindo filme A Cabana, né? Geisa nos disse aqui, realmente, lindo filme. Vale a pena assistir de novo e vale a pena rever. Então nós já estamos começando a querer nos melhorar, a querer nos fortalecer. E isso é que é importante. E essa certeza da existência de um futuro melhor é o que Kardec vem a nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador. O menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas de uma beleza estonteante. Kardec diz assim: todos os sofrimentos encontram consolação em a fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio a ensinar aos homens. Que beleza, né? Eu vou até ler mais um pedacinho e ele diz assim: sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida disso, as aflições caem com todo o seu peso
e nenhuma esperança é capaz de aliviar o amargor. Foi isso que Jesus veio a nos dizer: vinde a mim, vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Na verdade, o que Jesus queria era que a gente pudesse ter essa fé no futuro, essa esperança, e confiar na justiça de Deus, meus amigos. Como nós vimos lá no filme, né? A fé no futuro vem a nos traduzir na imortalidade da nossa alma. E a justiça divina é uma das vertentes da providência divina. A gente fala muito no amparo da providência divina, o amparo que decorre do infinito amor e bondade de Deus. Certamente Ele vem a nos amparar. Mas também temos a justiça divina, que é a outra face da providência divina. As leis têm que ser observadas. Se a descumprirmos, nós temos que promover os reajustes. Temos que nos reajustarmos pelos processos de arrependimento, reparação e expiação. Então, como nos diz Kardec, a confiança na justiça de Deus, na sua razão divina para todas as coisas que nos acontecem, é o que nos traz a certeza de que estamos passando pela dificuldade que necessitamos passar para evoluir. Então, esse conhecimento consolador nos diz o seguinte: a aflição não é uma pedra de tropeço. A aflição não é um castigo de um Deus violento, irritado, que violência e irritação são paixões humanas e não divinas. Não foi Deus que nos abandonou. Estamos aflitos porque são oportunidades de elevação, de reajustes, de acertos em nossa caminhada. É o que Emmanuel sempre nos diz, lá no livro A Religião dos Espíritos, na lição 43, os examinadores, eles nos falam disso, As pessoas difíceis, os parentes difíceis, as doenças, aqueles que passam e ainda nos ofendem, nos afligem, são os examinadores, examinando a nossa paciência, a nossa confiança em Deus, a fortaleza diante da caminhada, aquela dor da separação, do desencarne de um ente querido. É o momento de colocarmos em prova realmente que confiamos em Deus, que esse ente querido foi chegado o momento e ele vai estar bem, vai estar amparado. É claro que as lágrimas escorrem, a gente chora, com certeza, todos choramos, mas são lágrimas de amor, não são lágrimas de desespero, são coisas bem diferentes, como mostramos na leitura inicial. Então, quando Jesus fala assim: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio, que eu vos darei descanso. Lá em Mateus 11, 28 a 30. Aí alguns dizem assim: mas eu vou a Jesus, eu oro, eu peço com sinceridade, mas eu não consigo esse alívio, eu não consigo me melhorar, não consigo me fortalecer. Mas é porque essa frase do Mestre Jesus não termina aqui. Vinde a mim, eu lhes darei o alívio. Ela continua. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, com o meu exemplo, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebe, meus amigos? Então, o alívio tem uma condição, Tomai o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é uma peça feita de madeira que é usada pelos fazendeiros para atrelar dois animais ou mais, puxando uma carroça. E essa peça de madeira que se coloca aqui sobre o lombo, o pescoço dos animais, é para que eles caminhem no mesmo compasso, no mesmo passo, e tomem a direção que o fazendeiro quer que eles então possam caminhar. É o que o mestre fala: tomai o meu jugo, ou seja, tomai o meu jugo e siga um caminho que eu vim ali trazer. Jesus nos faz depender a sua assistência de uma condição, e a condição é essa. A condição para que possamos obter o consolo, o alívio, é observar as leis divinas, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, é observar os ensinamentos do Mestre, é o jugo que temos que observar, porque ele nos conduz ao caminho correto.
né? E é suave o fardo, né? É leve o fardo, né? Alguns acham que é muito pesaroso, né? É um fardo muito pesado ser caridoso, ser bondoso. Pode até ser, porque somos espíritos ainda imperfeitos, então às vezes a gente só consegue ser bondoso e caridoso com quem também é bondoso e caridoso conosco. E às vezes a gente fala assim, não, mas amar a todos, todos mesmos, né? Até aquele que agora, nesse momento, quando eu lembro, chega a me deixar arrepiado, me desequilibrar, sim, mas é amar esse também. É entender que é um irmão em caminhada, que se ainda nos ofende, nos desequilibra, ele um dia irá despertar para esse conhecimento de amor que a gente já despertou e mesmo assim não está conseguindo amá-lo, né? Então a nossa responsabilidade talvez seja ainda maior, né? Então é aprender com o mestre a ser bando e humilde de coração, porque às vezes os nossos desequilíbrios, né, psíquicos, que se traduzem em doenças no organismo físico, decorre da falta de brandura, da falta de humildade de coração, porque a gente quer que todo mundo seja igual a gente, achando que nós somos perfeitos, né? E isso às vezes nos desarmoniza, né? A gente quer que todos façam as escolhas que nós fizemos. E é isso que às vezes traz tanta discórdia em nosso meio. Então a gente percebe aí uma grande sintonia entre a fala de Jesus e a fala da doutrina espírita, né, que o codificador então nos traz para todos nós, de que o verdadeiro consolo é aquele que decorre do conhecimento adquirido. É o que Kardec vem a nos dizer. E também nós temos a fala da doutrina espírita no sentido de que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Veja que Kardec não diz os espíritas são os consoladores prometidos. Não. É a doutrina, esse conjunto de leis, de princípios, né, de regras esclarecidas à base do ensino de Jesus, é esse conjunto de regras, de leis que Kardec se refere como o consolador, o verdadeiro consolador. Nós espíritas, quando muito, podemos atuar também como os consoladores, né, daqueles que levam um pouco de amparo, de força, né, mas o que consola verdadeiramente é o conhecimento da doutrina espírita. Está lá em João 14, né, versículos 15 a 17. Versículos 15 a 17 e versículo 16. Se me amardes, observarei os meus mandamentos. Observar é conservar, é praticar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo que vos diz. Então a gente percebe nessa passagem de João que o outro Consolador prometido não poderia ser alguém encarnado, né? Porque para ficar conosco para sempre tem que ser um conhecimento, um conjunto de regras, né? É por isso que Kardec então vem a nos falar, o outro Consolador prometido é esse conjunto de leis, de regras, princípios, é a doutrina espírita. E Kardec não está a falar isso por considerar que a religião, né, o espiritismo, seria superior às outras crenças cristãs. Não, nada disso. Kardec não está a dizer isso, a afirmar isso, né? Tanto é que Kardec deixa bem claro, está lá até numa questão do Livro dos Espíritos, quando pergunta qual é a melhor religião, ele diz, é aquela que faz com que você desperte para a necessidade de se transformar numa pessoa melhor. Então, aquele que está dentro de uma religião que lhe faz despertar o sentimento de se transformar num homem de bem, ele está na melhor religião do mundo para ele. Então não importa a crença que estamos seguindo, desde que ela nos desperte a necessidade de nos transformarmos num homem de bem. Então não foi isso que Kardec quis dizer. O que ele quer dizer é o seguinte, é porque a doutrina espírita consola, conforta. É porque a doutrina espírita traz um leque de conhecimentos que nos traz a paz, que nos traz a força, que nos traz a segurança. Ele não está dizendo nada em contrário disso, não. Haroldo Dutra tem um vídeo na internet que ele nos diz assim, e aí afirma a força consoladora da doutrina espírita. Haroldo Dutra diz assim, se acreditarmos em uma única existência corporal, parece que tudo pode ficar mais sombrio.
Todos que amamos, vamos pensar então, nos diz Haroldo, temos uma única existência corporal. Então vamos pensar assim, todos que amamos morrerão e perderemos para sempre. Se pensarmos, por exemplo, também que os bons vão para o céu e os ruins vão para o inferno, e aí uma mãe exemplar, carinhosa, cumpridora dos seus deveres, amável com seus filhos, com sua família, vê o seu filho desencarnar. Se ela pensa assim, bom, meu filho desencarnou, mas ele se transviou das leis, foi uma pessoa que se entregou à prática de ilícitos, fez muito mal aos outros, meu filho então foi para o inferno. Enquanto essa mãe estiver encarnada e acreditar nisso, vai ser muita dor para ela, né? E se ela pensar que só tem uma única existência corporal, quando ela desencarnar, pelo tudo de bom que ela fez, ela vai para o céu. Como que ela poderia ter paz, sabendo que o seu amado ente querido ficará eternamente no sofrimento? É o que Haroldo Dutra nos diz. É sombrio, parece sombrio, doloroso, não tem muita lógica com a infinita misericórdia do nosso Criador. E aí Haroldo faz assim, agora vamos, à luz do Espiritismo, analisar a situação. Bom, quando os espíritos se manifestam através das mensagens mediúnicas, da psicografia, dos médiuns, a primeira certeza que nos dá essa situação é de que ninguém morre. Não morremos. O que perece é a matéria, é o corpo físico. A nossa essência, a nossa personalidade permanece. Porque eles vêm a nos dizer, através do médium, e descrever essa situação. Então, a doutrina espírita começa a nos dizer, continuamos vivos, com os mesmos gostos, com as mesmas virtudes, com aquelas imperfeições também que ainda não nos livramos. E o amor prossegue, porque em muitas mensagens, entes queridos vêm a se comunicar, trazer um pouco de consolo e amparo para aqueles que aqui ficaram. Então, todos somos espíritos imortais, destinados à felicidade. Não nos separamos, o amor permanece porque não ficamos longe de quem amamos. Almas que verdadeiramente se amam, se buscam, se atraem, é da lei universal. As almas que verdadeiramente se amam procuram evoluir juntas, adquirir conhecimento juntos para habitar esferas espirituais do mesmo grau de avanço, do mesmo grau de conhecimento. Almas que verdadeiramente se amam, se procuram, se encontram, Aí alguns podem falar assim, a gente pode brincar um pouco, para descontrair. Alguns podem falar assim, bom, então eu vou sempre seguir, caminhar, me esforçar para me tornar uma pessoa melhor, para ter habitações em esferas espirituais com aqueles que eu gosto, Bom, então aquele que eu não gosto, eu vou continuar desgostando, porque eu não quero também encontrar com eles mais não. Alguém pode até falar assim, não quero encontrar com aquele vizinho, não quero encontrar com aquele parente, mas não é bem assim não, meus amigos. Porque se a gente também está encarnado numa situação que estamos em contato com essas pessoas, na mesma família, no mesmo bairro, no mesmo trabalho, é porque é uma razão de ser. Então é melhor resolver amar logo, perdoar, pedir perdão, tentar se reajustar, porque senão esses encontros vão se repetindo, Então também não adianta isso não. O importante é crescer em amor, E Haroldo Dutra então vem a nos falar, que parece mais conforto, mais consolador esse conhecimento, Seguiremos, a essência permanece, seguiremos juntos. É isso que traz a serenidade. Reencarnamos para que possamos evoluir rumo à verdadeira felicidade. Todos, sem exceção. Então, ao chegarmos à conclusão de que somos seres humanos vivenciando uma experiência espiritual, nós vamos compreender melhor, não é isso? Nós somos espíritos imortais vivenciando um momento na matéria. É isso que nos faz dar essa resignação. As lágrimas podem até cair, mas são lágrimas que, daquele momento triste, de saudade, mas é algo sereno, não é algo desesperador, que nos faz tirar o equilíbrio.
É bem diferente, um panorama melhor se abre diante de nós. E todo esse conhecimento está aí, às nossas mãos, nos foram revelados com a permissão de Deus. E há alguma finalidade, há algum propósito para que Deus então desejasse que nós obtivéssemos esse conhecimento. E o propósito, meus amigos, é que Deus fez um investimento em cada um de nós. É um investimento divino ao permitir que seu Filho amado viesse a estar conosco nesse planeta, mesmo sabendo por tudo que ele iria passar. Foi por profundo amor à humanidade que Deus permite a vinda de Jesus. Porque pense bem, você tem um filho amado, e aí o seu filho necessita ir para um outro país, para uma outra cidade. E de antemão, você já é avisado, você já sabe, né? Você é o onisciente, então você já sabe tudo que seu filho vai passar naquela outra cidade, naquele outro país, tudo que vão fazer com ele. E você permite que ele vá, você ordena que ele vá. E é por profundo amor à humanidade que Deus permitiu que o Mestre Jesus viesse a estar conosco. Ele não necessitava mais de encarnar. E Jesus aceita por amor ao Pai e por amor a cada um de nós. Então, olha que investimento o Criador fez em cada um de nós. Seu Filho amado, nosso irmão divino, venha estar conosco. E esse investimento é para que a gente possa aproveitar a oportunidade para se melhorar, para aprender com o Mestre a ser brando e humilde de coração, para contribuir para a melhoria da humanidade, para a nossa própria melhoria. Tem um livro muito interessante, A Vida Escreve, um livro ditado pelo espírito Hilário Silva, e lá nesse livro tem uma mensagem que eu acho muito bonita, é a última lição do livro, O Ensino da Luz. E Hilário Silva nos diz então que Tadeu, fala com Jesus qual o nosso dever maior na execução do Evangelho para a redenção das criaturas. Aí Jesus então conta essa seguinte situação. Em meio a uma grande tempestade, inúmeros viajantes se recolheram a um enorme casarão que parecia um grande labirinto. E ali dentro, porque ambos sentiam medo um dos outros, cada um procurou se esconder num dos cômodos daquele casarão. E quando a noite chega, então, muitos em vão procuram o lugar da saída. E nesse afã de procurar o local da saída, começa um grande conflito na escuridão daquele casarão igual um labirinto. Lamentos, pragas, assalto, violência, correria, pancadas, crimes nas trevas. E um homem que passava por fora, lá na estrada, e ouviu os gritos de socorro que partiam do interior daquele casarão, longe de também gritar e discutir, ou seja, contribuir para aquela desarmonia, ele apenas acende a sua candeia, a sua lanterna, e passa dentro do casarão por entre os amotinados, os desesperados, e fica em profundo silêncio ele ao conduzir a sua luz. Bastou que a luz desse caminhante silencioso para que todos percebessem os disparates, os equívocos que vinham fazendo, e ao mesmo tempo, iluminado o ambiente por aquela luz, todos, por conta própria, por mérito próprio, conseguiram encontrar a porta libertadora. Olha que ensino belíssimo, Quanta luz, Olha que coisa belíssima isso, E aí então Tadeu faz assim, a outra pergunta ao mestre, Senhor, mas como conquistarmos semelhante virtude de sermos a luz, sermos os pacificadores? E aí Jesus diz, procuremos o reino de Deus e sua justiça. Vivamos no amor puro e na consciência tranquila, e tudo mais nos será acrescentado. É realmente o maior amor, que podemos imaginar. Ednaí nos diz aqui, o maior amor, a permissão de Deus para que Jesus viesse estar conosco, o amor do Cristo, mesmo sabendo de tudo que ia passar aqui, veio a estar conosco. Realmente é um amor que talvez a gente não consiga compreender, mas devemos recebê-lo como um investimento, uma confiança que nos fortalece diante de dias difíceis.
porque sabemos que o Mestre quer o nosso bem, né? E na vida do dia a dia, que a gente possa espalhar esse amor, né? Através das nossas condutas, das redes sociais, o Facebook que estamos utilizando agora para levar um pouco de Jesus, da doutrina espírita. Tem gente que usa o Facebook só para agredir, só para ofender, só para levar mensagens inoportunas, né? Às vezes a mensagem é até esclarecedora, é verdadeira, mas vai causar revolta, vai causar divisão, vai causar desânimo. Lembremos-nos do ensino da luz. No livro A Vida Escreve, o Espírito Hilário Silva nos dizer: será que a nossa lanterna, a nossa candeia vai mostrar situações que provocam revolta, que provocam ódio, ou vai mostrar a porta libertadora? Né? Que a gente possa pautar as nossas condutas de acordo com esses ensinamentos. Então, meus amigos, todos nós, cristãos, espíritas e todos aqueles que desejam fazer a paz, praticar o bem, né? A gente tem sim que levar esse consolo pessoal, da presença amiga, do abraço, do carinho, do alimento, do agasalho, do remédio, né? É muito importante, principalmente no momento em que o nosso planeta passa por uma grande falta de empatia, né? As pessoas alimentam cada vez mais o orgulho, cada vez mais o egoísmo. Tem gente que chega até a dizer assim: olha, se você está dando uma comida a um morador de rua, um agasalho, você está acostumando mal ele vai ficar acostumado. Eu lembro de uma amiga que falou lá no Maria Frank, numa palestra, me fugiu o nome, mas ela era, acho, do grupo espírita Culto Pedro. E ela falou assim: acostumar? Acostumar a quê? Quem que se acostuma a ficar pedindo esmola, a morar na rua, a passar por todas aquelas situações difíceis que um morador de rua passa? Você se acostumaria a isso? A gente sabe que a gente se acostuma com o que é bom, né? Agora, com o que é triste, as noites na rua, fria, inseguras, quem que se acostuma a isso, gente? Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Isso é levar um pouco do conforto, é levar um pouco do consolo, é mitigar um pouco aquela situação pela qual a pessoa está passando. Temos que fazer, mas sempre que possível, nós temos que nos esforçarmos também para que possamos levar esse conhecimento que é o verdadeiro Consolador. Que possamos ser a ponte, né? A gente imagina uma ponte com uma margem de um abismo de um lado e a margem de um abismo do outro. No meio dos dois, um precipício. E aí que sejamos essa ponte, unindo um lado ao outro do abismo, levando ao conhecimento das pessoas esse conhecimento libertador, essa doutrina consoladora, o Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos comparecer aos lares, levando um pouco do Evangelho no lar, levando o Evangelho nos hospitais, nos presídios também. Nos presídios também. Eu, há pouco tempo, estudando um pouco da vida do Clóvis Tavares, eu fiquei até surpreso, né? Ali eu encontrei, não me lembro aonde, que ele visitava presídios, levando a doutrina espírita, né? E hoje em dia, eu não sei se há esse trabalho da presença dos espíritas nos presídios. Sei do belíssimo trabalho dos irmãos, né? Neopentecostais nos presídios, né? Então a gente tem que levar esse conhecimento libertador para que as pessoas possam crescer cada vez mais em amor, que possamos compreender e vivenciar esse amor, como nos diz aqui Teresa, né? Realmente é muito importante a gente levar o conhecimento através dos nossos exemplos, mas levar também o conhecimento escrito, né? Levar um livro, presentear alguém. Olha, lê um pouco aí, Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai se sentir melhor. Porque a pessoa tem que desejar se sentir melhor. A pessoa tem que desejar sair da condição de vítima, porque muitos alimentam a situação de vítima, ficam se vitimizando apenas para ter a companhia dos outros, né? Então, às vezes, usam essa situação para chamar a atenção, né? E aí a gente querendo ajudar, às vezes está até atrapalhando. Mas é claro que tem que visitar, mas tem que levar o conhecimento. Fulano, você precisa reagir. Vamos em frente, vamos juntos. Devemos doar esse conhecimento, praticando a tolerância, o respeito, a paciência, que possamos ser a luz na escuridão gerada quando estivermos diante do discurso do ódio, da violência, da indiferença. E nós só doamos o que nós já temos, né? Se eu dou um prato de comida, é porque eu já tenho comida na minha casa.
Então, para eu doar esse conhecimento, eu preciso adquirir. O Espírito de Verdade, na mensagem intitulada O Advento do Espírito de Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, olha que capítulo bonito, o Cristo Consolador, Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade, ele nos fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então a gente precisa adquirir esse conhecimento, se instruir, para poder levar para os nossos irmãos. E esse conhecimento nunca foi tão importante como agora, nesse momento em que nós temos coletivamente diversos amigos, diversas pessoas desencarnando o resultado da pandemia. São mais de 30, 40 mil famílias em luto, em tristeza. Que esse conhecimento possa trazer a paz, a calma, o conforto, possa afastar a revolta, para que possamos seguir adiante, para que possamos ser mais felizes, né? É como Teresa está comentando aqui do nosso amigo Edinair e o Washington, né? Com exemplo, com carinho, com as atitudes, eles vêm compartilhando, ensinando a ela a passar por situações, né? Então, perceba que interessante, como que isso é bonito, né? Vivenciar isso, exemplificar, como que isso é bom, porque a gente fortalece as pessoas, né? Então, meus amigos, que a gente possa frequentar os grupos de estudos das casas espíritas, participar de reflexões, né, de seminários na internet, agora está tendo bastante, para a gente adquirir esse conhecimento, porque o momento necessita desse conhecimento. É violência, são mortes prematuras, suicídio, e muitos se desequilibram diante dessas situações, né? E com esse conhecimento a gente consegue se fortalecer. Para que a gente possa ir finalizando, né, já faltam 10 minutos aqui, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, esse é um livro fantástico. O autor Ramiro Gama, ele convive com o Chico Xavier em alguns momentos da vida e ele pede permissão para escrever alguns casos da vida do Chico, são muitos, né? E nesse livro, né, ele vai a vários encontros com o Chico e, obtido a autorização para escrever o livro, ou melhor, datilografar, né? Na época era a máquina de escrever, mais difícil ainda, ele começa então a datilografar a primeira parte do livro. E quando ele termina de escrever, eu acho que a primeira parte, ele vai dormir e ele sonha então com Emmanuel ao lado de Chico. E Emmanuel se dirigindo a ele, o Ramiro Gama, e falando assim: Ramiro, que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro? Sabe que esses poderes são confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas perguntas, Ramiro, e santifica teu corpo, nele encontrando o tempo divino. Acho que é tão bonito quando Emmanuel diz assim: nós temos poderes, pés, mãos, olhos e cérebro. Emmanuel chama tudo isso de poderes. Com esses poderes que nós temos, né, como estamos usando? O que estamos fazendo? E Ramiro então ficou a refletir sobre a pergunta de Emmanuel. O que ele quis dizer com isso? Depois de um tempo, Ramiro escreve dizendo que compreendeu a mensagem de Emmanuel. Compreendeu e concluiu que Emmanuel quis dizer o seguinte: Jesus escreve pelas nossas mãos, sente e ama pelo nosso coração, olha pelas visões maravilhosas de seu servidor, anda pelos pés dos que caminham nas sendas do bem. Jesus também pensa e serve, amando e ensinando através dos seus discípulos, dos seus seguidores. E aí é a chamada para que a gente possa, né, dedicar o nosso tempo, né, nosso cérebro, nossos olhos, nossas mãos, nossos pés, nosso coração, para nos instruirmos nesse conhecimento confortador, nesse conhecimento que nos traz tanta luz, que nos traz tanta força, para que possamos doar para aqueles que também necessitam, porque é muito importante para nós ter esse conhecimento, porque se há
digamos assim, um encontro marcado na nossa vida, do qual nós não poderemos nos ausentar, é o encontro com a dor. É um mundo de provas e expiações, ainda que seja, né, a dor no próximo, o desencarne, a enfermidade de alguém que nos traz tanta dor, tanta tristeza. Então que a gente possa se preparar para quando esse momento chegar e que a gente possa auxiliar aqueles que estão passando por essas situações, levando esse conhecimento que traz o verdadeiro consolo. É como na mensagem de Memei, psicografada por Chico: confia sempre, né? Confia sempre, ainda que teus pés estejam sangrando, né? Ainda que o sofrimento esteja profundo, confia, tudo passa, só o que vem do céu permanece. E para que a gente possa finalizar, eu trago a nota de Kardec, no Livro dos Espíritos, né, a questão 933, no qual ele diz assim: o homem encontra a consolação no sentimento cristão que lhe dá a esperança de um futuro melhor. E também encontra a consolação no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro melhor. É uma nota de Kardec, a questão 933 do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, Jesus veio a nos trazer a esperança de dias melhores. A doutrina espírita, mais à frente, passados mais de 1800 anos após a vinda de Jesus, a humanidade já então preparada para receber a complementação, o esclarecimento dos ensinos do Mestre, ela vem a nos trazer a certeza das promessas de esperanças de dias melhores que o Mestre veio a nos presentear. Que possamos assim, fortalecidos nesse conhecimento, nessa fé, seguirmos adiante, serenos, esperançosos e conscientes, sim, de que tudo vai ficar bem, porque nós temos um Criador de infinito amor, de infinita bondade e misericórdia, que nos abraça, nos conforta e nos consola. E nos enviou o nosso amado irmão Jesus, nosso divino Mestre, para nos mostrar o caminho. E ainda temos toda essa espiritualidade amiga e benfeitora a estar sempre nos orientando, nos alertando e nos intuindo na caminhada de amor. Que Deus nos abençoe. Em nome da Casa de Caridade Maria Frank, agradecemos a todos a companhia nesse momento de elevação de pensamentos, de emanação de boas vibrações para o nosso universo. Agradecemos a todos por mais esse momento de reflexão da doutrina espírita. Vamos agora então a uma prece de encerramento para finalizarmos a nossa contribuição para o nosso planeta, ainda que pequena, ainda que humilde, mas em que todos nós juntos somos fortes e podemos auxiliar a melhorar a nossa vida e a vida de nossos irmãos. Deus de infinito amor e misericórdia, e toda a sua glória e todo o seu poder, sempre direcionado a nos amparar, sejam benditos. Obrigado, Senhor, por permitir que estivéssemos em nosso planeta o nosso amado Mestre Jesus, que veio a nos trazer a luz, a paz, que veio a nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Mestre Jesus, que por amor a Deus e por amor a cada um de nós esteve aqui e continua conosco a nos amparar e orientar, a nos dizer que nós podemos sim, que nós podemos elevar a nossa luz, porque temos uma paternidade divina. Rogamos a Maria, nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré, que nos receba em seu colo fraterno, em seu colo materno, nos transmitindo a confiança nos desígnios do Pai, para que, assim como ela, diante do sofrimento do seu Filho no Calvário, possamos também aceitar, caminhar para a resignação diante das dificuldades da vida, mostrando a confiança em Deus e em sua providência divina.
Fortaleça, meu Pai, a espiritualidade amiga da Casa de Caridade Maria Frank, para que todo esse trabalho de amor, tratamento, consolo, acolhimento, esperança e fé continue por muitos e muitos anos. Abençoe a todos que nesse momento necessitam do amparo e da luz do Mestre Jesus. Fortaleça, Senhor, a todos eles, que sintam no seu íntimo a paz desejada pelo Mestre, que sempre que nos encontra nos fala: a paz seja convosco. Obrigado, Mestre. Fique conosco, abençoe todos os nossos dias, que assim seja. Graças a Deus. Amigos, boa noite, um ótimo dia para todos, ou melhor, bom dia, desculpa, um ótimo dia para todos. Agradecemos a todos que aqui estavam, né? A Shirley fala assim, que pena, já está terminando, mas é bom sempre ficar esse gostinho, né? Que assim nossos amigos Maria Frank nos possibilitam novas conversas, novas reflexões, né? Um bom dia a todos. A Áurea, minha mãe querida, Eliana está aqui conosco. Né? É um prazer, Tereza e Dinair, nossa querida amiga Dinair. É muita gratidão, né, estarmos juntos e nos alimentando com esse banquete de luz que é o Evangelho, né? Que é a doutrina espírita, que tanto nos consola e tanto nos conforta. Valesca, querida, prima Valesca, né? Que Deus nos abençoe, muita luz. Tia Zilma, Michele, tudo bem, Michele? Um abraço a todos, muita luz, e vamos compartilhar os conhecimentos da doutrina espírita. Vamos usar as redes sociais para que essas mensagens espíritas alcancem o maior número de pessoas, porque nunca se precisou tanto desse consolo, dessa certeza de dias melhores como atualmente. Que Deus abençoe a todos, muita luz, muita paz e um forte abraço a todos vocês, muito carinhoso, da Casa de Caridade Maria Frank. Fiquem com Deus.